Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Vinha de volta ao Flamengo, jogador que está lá com a seleção uruguaia, inclusive deve ser escalado como titular. É verdade que ele está voltando ao Flamengo, pelo menos a imprensa argentina noticiou isso. E nós fomos apurar no Flamengo e também com o empresário do atleta e vamos trazer a verdade sobre essa informação que, eu repito, foi noticiada pela imprensa argentina. E tem também Marcelo Bielsa, treinador uruguaio, respondendo ao presidente BAP. É o tal do toma lá, dá cá. Antes de começar as informações, vamos falar sobre a KTO. Por falar nisso, hein? Pô, a camisa da KTO me deixou fortinha, hein? É, amigo, não tem jeito, a KTO é boa até nisso. E a KTO lançou o seguinte, Trunfo KTO, vocês já conhecem? Quem não conhece está perdendo tempo. O Trunfo KTO é uma coleção de cartas premiadas disponível durante a Copa. Todos os dias, os usuários podem acessar a KTO, abrir um pacote e revelar uma carta surpresa com recompensa. É isso mesmo, é uma carta que você vai ter a recompensa. Qual a recompensa? Você pode abrir uma carta e ganhar giros grátis, uma nova chance extra para usar dentro da plataforma ou até R$10.000. Então, galera, corre para baixar o aplicativo da KTO, tá? O aplicativo da KTO tá maravilhoso, super fácil de usar, tem reconhecimento facial, é muito mais fácil. E enfim, sua vida para você continuar se divertindo vai ser muito melhor, mais tranquilo, mais rápido, mais fácil. Então corre para a KTO e aproveite. Também não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo, hype o vídeo, enfim, vamos ajudar aí da maneira que vocês quiserem, puderem também, obviamente. Vamos lá, galera. Antes desses dois assuntos aí, resposta do Bielsa ao BAP e o Vinha, eu quero falar algo sobre o Endrick. Olha, eu tô lendo cada uma, assim, na boa, galera. Se eu fosse jornalista, eu ia pensar 3 vezes antes de publicar certas matérias. Eu não vou dizer o nome do site, porque minha ideia aqui não é criticar o site ou criticar até mesmo um jogador. A minha ideia é trazer uma reflexão para vocês. Desde o jogo da seleção brasileira, já teve gente dizendo Endrick não joga porque ele é desobediente taticamente. Endrick não joga porque ele não é de grupo. Endrick não joga porque treina mal. Endrick não joga porque não tem uma relação próxima com os jogadores da seleção. Vamos lá, galera. Vou ser muito sincero. Eu duvido que isso aí que eu acabei de falar, mencionar, que as pessoas estão tentando justificar a não utilização do Endrick seja verdade. Mas vamos partir do princípio que seja verdade, beleza? Vou deixar um questionamento. Por que então Ancelotti convocou para a Copa do Mundo? O jogador não está lá porque ele pediu ou porque Ancelotti foi obrigado a convocá-lo. Ele está lá porque ele foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele está na lista dos 26. E se ele está na lista dos 26, eu estou partindo do princípio que nada disso que as pessoas estão aí botando como justificativo seja verdade. A não ser que o Ancelotti seja louco de levar um jogador para a Copa do Mundo. Um torneio de 40 dias, um jogador desobediente taticamente, um jogador que não é de grupo, um jogador que treina mal. Tá, ele pode levar um jogador que não tem relação próxima com o jogador, com os demais jogadores. E daí? Eu trabalho no SBT, trabalho com várias pessoas. Eu tenho relação próximas com todas? Não tenho, pô. Sairia para almoçar ou jantar com todas? Não. Já basta eu aturar certas pessoas durante um determinado período. E o Endrick poderia pensar dessa maneira. Ponto. Qual é o problema, gente? O Endrick não é utilizado porque o Carlo Ancelotti não quer, ponto e acabou. Ele está lá porque o Ancelotti chamou. O Ancelotti não foi obrigado a chamá-lo. Dito isso, vamos falar de Flamengo, porque o técnico Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, respondeu ao presidente BAP. Só para contextualizar, o BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast, criticando Marcelo Bielsa, dizendo que ele pulou etapas no processo de recuperação do Arrascaeta e não seguiu o cronograma que havia sido acordado entre Flamengo, Departamento Médico, e Departamento Médico da seleção uruguaia. E aí, o BAP detonou Marcelo Bielsa. E aí o Bielsa respondeu algumas horas atrás. Arrascaeta se incorporou à seleção e foi acompanhado desde o início por uma pessoa do Flamengo que o acompanha em toda a carreira. Não se faz nada sem consenso com essa pessoa.
Assumimos essa responsabilidade pela lesão. Cada exceção, cada carga foi um consenso com a pessoa que o acompanha, que representava o corpo médico do Flamengo e conosco. A respeito de não tomarmos todas as medidas para isso ser evitado, tomamos absolutamente todas as medidas. Tá, respondeu e não respondeu, né? E ele tá botando na conta, então, do fisioterapeuta do Flamengo, que foi convocado depois da lesão muscular sofrida por Arrascaeta na seleção uruguaia. Bielsa, quer me enganar? Me dá bala Juquinha, tá? Nessa aí eu tô com o BAP, o presidente BAP falou, o Bielsa respondeu, mas não justificou nada, quis botar na conta, entre aspas, culpar o fisioterapeuta do Flamengo, que não tem culpa de nada, pelo contrário. Se ele tem culpa em salvar o Arrascaeta em vários momentos que o Arrascaeta é chamado para a seleção uruguaia. Por falar em seleção uruguaia, o próximo assunto envolve a seleção uruguaia também, porque envolve o jogador Vinha, atualmente jogador do Flamengo emprestado ao River Plate. Hoje, dia 15 de junho, a imprensa argentina noticiou que o Vinha rescindiu o contrato com o River Plate, está de volta ao Flamengo. Galera, não procede. Com todo respeito aos colegas argentinos que noticiaram isso, tanto o Flamengo quanto o empresário do jogador negam essa informação. Inclusive, a informação que eu tenho no Flamengo é o seguinte. Primeiro, para ele rescindir e ser devolvido ao Flamengo, o Flamengo tem que ser consultado e dar o aval e autorizar isso. O Flamengo garante que não foi consultado por isso e muito menos deu o aval para isso. Outra, se isso tudo acontecesse, o River Plate, por contrato, teria que pagar o salário do jogador até o fim do empréstimo, que é agora em dezembro. Isso não aconteceu. Entrei em contato com o empresário do atleta, o empresário garante que isso não procede e que ele continua sendo jogador do River Plate por empréstimo até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Então, galera, não procede, tá? O Vinha não está de volta. E eu vi muita gente, entre aspas, comemorando quando saiu a notícia. Engraçado, né, cara? Eu sou um cara que eu gosto muito do Vinha. Muito mesmo, muito mesmo. Lamento muito ele não ter tido mais oportunidades. Tem também a questão física, que ele sofreu muito com a parte física. Então, enfim, é um jogador que eu desejo toda a sorte do mundo para ele render bem aí com a camisa, não só da seleção uruguaia, mas com a camisa do River Plate também. Ó, o cronograma de recuperação do Arrascaeta. Apesar do contratempo, a expectativa do departamento médico uruguaio é recuperar o camisa 10 a tempo da fase de grupos. Previsão de retorno, 26 de junho, daqui a 11 dias, então. Partida-alvo, Uruguai-Espanha, terceira rodada. O Flamengo segue monitorando a situação do jogador à distância, manifestando preocupação com a gestão de desgaste de seus ativos durante o torneio de seleções. Já falei, isso é informação. Pelo Flamengo, ninguém era chamado, tá? Valeu? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!